vamos continuar aqui o nosso assunto, né, das teorias de enfermagem, falar um pouquinho sobre as teóricas. Então, a gente já viu a principal lá, a pioneira, que foi Florence, a gente já viu Hildegard Piplow, a gente já viu Warren, né, e vamos dar continuidade a esse assunto. Callista Roy, ela vê o cliente como um sistema adaptativo, tá? Então, ela vê o ser humano, o cliente, como uma pessoa que ele consegue se adaptar às situações diversas da vida. Então, a meta da enfermagem é ajudar a pessoa a adaptar-se a mudanças nas necessidades fisiológicas, no autocuidado, na função desempenhada e nas relações interdependentes durante o processo de saúde e doença, tá? Então, ela quer que a enfermagem ajude esse paciente a se adaptar durante esse processo. Então, o paciente vai estar lá nesse processo de saúde e doença, e ela quer que a enfermagem, essa teoria quer que a enfermagem ajude esse paciente a se adaptar a essas mudanças que estão acontecendo, seja o internamento, seja uma aceitação da doença, seja nas suas necessidades fisiológicas, no autocuidado, enfim, ela quer que o paciente se adapte àquela situação. Então, a necessidade de cuidados de enfermagem vai ocorrer quando o cliente não pode se adaptar às seguintes demandas. Então, são teorias bem parecidas, eu acho que vocês estão percebendo, tá? Mas aí, a enfermagem ela vai entrar quando? Quando o cliente não consegue satisfazer suas necessidades fisiológicas básicas, como eliminações fisiológicas, urina, fezes, o paciente não consegue fazer o seu asseio, então a enfermagem ela vai entrar ali, tá? E vai ajudar esse cliente. Quando o cliente ele consegue sim manter satisfazer essas necessidades, aí a gente vai apoiar, vai fazer com que ajudar essa pessoa a se adaptar. Por exemplo, uma bolsa de colostomia. Tá? Então, o paciente está lá com uma bolsa, ele não quer trocar aquela bolsa, mas ele consegue trocar aquela bolsa, ele consegue fazer o asseio do estômago dele. Então, a gente vai ajudar essa pessoa a se adaptar àquela nova situação, tá? Desenvolver um autocuidado positivo, desempenhar também papéis sociais e alcançar um equilíbrio entre dependência e independência, tá? Porque tem gente que já quer uma independência muito grande, tá? Mas a gente vai tentar ali fazer com que haja um equilíbrio, tá? Que o paciente nem seja 100% dependente e também a gente vai controlar essa independência do paciente, né? A gente sabe que o paciente ele vai ter algumas limitações e a gente vai dar uma independência vigiada. E a enfermagem, ela direciona os cuidados e vai ajudar aí o cliente, então, a se adaptar a essas novas situações. A gente tem o Watson também, que foi Jim Watson, e ela define os resultados da atividade de enfermagem em relação aos aspectos humorísticos da vida. Então, ela relaciona ali a atividade de enfermagem com alguns aspectos de humor do paciente. Tá? Então, o propósito das ações de enfermagem é compreender a inter-relação entre saúde, doença e o comportamento humano. Tá? Então, vamos lá relacionar. Quando o cliente está doente, né, nesse processo de doença, o comportamento desse paciente vai fazer o quê? Vai se alterar, né? O paciente ele não vai ficar com aquele humor. Então, a enfermagem vai se preocupar com o quê? Com promover e restaurar a saúde e prevenir a doença. E aí a gente também, ela fala que nessa teoria dela, que a enfermagem ela tem que ter consciência do comportamento humano e das respostas humanas aos problemas de saúde, reais ou potenciais. Porque aí o paciente ele vai desenvolver uma resposta, o comportamento dele, o humor dele vai mudar. E nós da enfermagem devemos ter o quê? Consciência desse comportamento dele. Para a gente ter uma visão, como é que eu posso dizer, holística e humanizada desse paciente. A gente não tratar só a doença, tá? Mas outros aspectos também, os aspectos principalmente psíquicos, morais do paciente, eles vão estar alterados. E vai caber à enfermagem fazer o quê, gente?
compreender esses comportamentos e não julgar, porque às vezes a gente vê um paciente, tá mal-humorado, não, né? Já fica aqui um pouco de receio, mas às vezes é uma resposta a esse processo de saúde e doença. O paciente ele não é amargurado assim porque ele quer, tá? Então cabe à enfermagem compreender e ali tentar contornar aquela situação, tá? E aí, para facilitar um pouco o aprendizado, tem aqui uma tabelinha para vocês, falando quem foi o teórico, as metas da enfermagem e uma estrutura para a prática. Então, vamos lá. Florence Nightingale, lá em 1860. A meta da enfermagem era facilitar os processos reparativos do corpo por manipulação do ambiente do cliente. Então, a gente queria fazer o quê? Que o paciente se recuperasse mudando o ambiente em que esse paciente se situava, seja ambiente físico, psíquico ou social, tá? E aí o enfermeiro ele manipula o ambiente do cliente para regular o nível adequado de ruídos, nutrição, higiene, iluminação, conforto, socialização e esperança. Então ele muda todo aquele ambiente, tá? Piplow, ela desenvolve a interação entre o enfermeiro e o cliente. Ela quer o quê? Uma inter-relação, tá? E aí a estrutura a enfermagem é um processo significativo, terapêutico e interpessoal. Os enfermeiros, eles participam na estruturação dos sistemas de cuidados de saúde para facilitar as relações interpessoais. Então, o que ela quer é que a enfermagem passe a se relacionar mais com o cliente, visando enxergar os problemas que esse paciente tem e tentar corrigir esses problemas juntamente com ele. Henderson, lá em 1955, a meta para a enfermagem era de trabalhar independentemente com outros profissionais de saúde, ajudando o cliente a obter independência o mais rápido possível, para ajudar o cliente a ganhar de volta suas forças perdidas. Então, ela queria fazer o quê? Que o paciente tivesse a sua independência. E aí, o profissional de enfermagem vai ajudar o cliente a satisfazer essas 14 necessidades básicas humanas que eu listei lá na teoria de Henderson. Então, a enfermagem vai chegar lá e vai ajudar esse cliente a recuperar essas necessidades básicas humanas. Rogers, em 1970, as metas da enfermagem eram manter e promover a saúde, prevenir as doenças e cuidar e reabilitar os indivíduos doentes e incapazes através de ciência humanística da enfermagem. Então, ela dizia que o homem unitário ele evolui ao longo do processo da vida. O cliente sofre alterações contínuas e coexiste com o meio ambiente. Então, ela queria o quê? Promover a saúde, manter a saúde, prevenir algumas doenças, tá? A enfermagem está ali lidando diretamente com isso, né? E também observando as individualidades de cada um. Oren, em 1971, as metas da enfermagem eram de cuidar e ajudar o cliente a alcançar o autocuidado. E aí a estrutura, os cuidados de enfermagem, eles são necessários quando o cliente é incapaz de atender suas necessidades biológicas, psicológicas, de desenvolvimento ou sociais. Então, ela quer fazer o quê? Que o paciente restabeleça esse autocuidado, tá? Que o paciente ele possa, sim, se cuidar e ter a sua independência, tá? Não depender totalmente de ninguém e ter ali, promover o seu autocuidado. Roy, ela identifica os tipos de demandas centradas no cliente, avalia a adaptação às demandas e ajuda o cliente a se adaptar. Esse modelo de adaptação é baseado nos modos adaptativos fisiológicos, psicológicos, sociológicos e de dependência e independência. Então, ela está ali querendo que o paciente se adapte a essas novas mudanças. Então, o paciente ele vai estar lá internado, ele vai estar com alguma condição que mudou, né, nesse processo da doença. E aí ela quer que o cliente se adapte, né? Ao invés de
ficar estagnado, ela quer que esse cliente venha se adaptando. E o Watson, por último, ela promove saúde, a enfermagem, né, para promover saúde, restaurar o cliente, a condição de saúde e prevenir a doença. Então, vai envolver a filosofia e a ciência do cuidar. A compaixão é um processo interpessoal que compreende intervenções para satisfazer as necessidades humanas. Então, ela quer o quê? O que a gente quer que a enfermagem ela pode fazer? Olhar o outro como um todo, ter uma visão holística e humanística desse paciente, tá? Ver as necessidades, o humor desse paciente, por que esse humor está oscilando tanto, o que eu posso fazer para tentar ajudar esse paciente, né? Não vou só tratar a doença dele, vamos tratar também o lado psicológico desse paciente, tá? Então, essas foram as teorias de enfermagem. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem deixar aqui nos comentários do vídeo, vocês podem deixar na plataforma e vocês podem também me contatar no Instagram, tá tudo descrito aqui, certo? Então é isso e até a próxima aula.